Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do Strings for Apache Kafka, em especial na distribuição focada no OpenShift, porque eu quero tratar a respeito de um questionamento que é muito comum entre os usuários, que é justamente, uma vez que eu tenho o Kafka em execução no OpenShift, como os meus produtores e consumidores que estão provisionados fora do OpenShift vão conseguir se conectar no cluster. Bom, para responder essa pergunta, vamos começar olhando o guia de instalação do Strings for Apache Kafka e vamos procurar aqui na documentação da versão mais recente, no caso a 2.9, um item chamado 15.2, configurando listeners para conectar ao Kafka. Aqui neste item ele começa explicando que a porta de entrada para os produtores e consumidores são os listeners, então até aqui nenhuma novidade, porque isso é válido para qualquer distribuição Kafka. Porém, se nós descermos um pouco o documento, nós vamos ver um detalhamento maior sobre os listeners e nós vamos ver que os listeners eles são divididos em dois grupos. Um chamado Internal Listeners, e esses internal listeners são os listeners que as aplicações que estão em execução dentro do OpenShift vão usar. E nós vamos ter um segundo listener, um segundo grupo chamado external listeners. Este é o tipo de listener que as aplicações que estão fora do OpenShift vão estar utilizando para se conectar no Kafka. Então, durante a configuração, a instalação do cluster Kafka, nós precisamos nos atentar para qual tipo de acesso nós vamos liberar. Agora que nós já vimos o que a documentação fala a respeito desse assunto, vamos dar uma olhada na prática o que nós lemos lá na documentação. Eu tenho aqui uma namespace chamada Kafka e nessa namespace eu fiz uma instalação do Strings for Apache Kafka, então vocês vão ver aqui que eu tenho o operator. E aí nesse operator eu vou ter aqui uma definição de CR com as configurações do meu Kafka. Então assim, o nome do meu cluster é strings. E nesse meu cluster eu configurei dois listeners. Um listener na porta 90 e 92 e o tipo dele é internal. E eu criei um segundo listener na porta 90 e 93 e o tipo dele também é internal. Bom, se eu olhar aqui no meu workloads, eu vou ver que eu tenho aqui os meus brokers. Tenho 3 brokers definidos. E esses brokers, se eu abrir o pod deles, eu vou ver que eu tenho aqui as portas que eu defini do meu listener. Então, eu tenho aqui a 9092 e a 9093. As aplicações no OpenShift, quando forem acessar esse cluster, eles vão utilizar uma definição de service, que eu posso ver aqui, por exemplo, na aba Network. Então, aqui eu tenho um service chamado strings, traço Kafka Bootstrap, isso aqui é um padrão, é o nome do cluster, traço Kafka Bootstrap, e ele faz referência à porta 9092, ao listener da porta 9092 e ao listener da porta 9093. Se eu acessar esse service, eu vou ver aqui o hostname, e é esse hostname que os produtores e consumidores vão utilizar. Então eles vão fornecer na configuração de Bootstrap da aplicação esse hostname seguido da porta que eles querem utilizar, a 9092 ou a 9093. Mas isso somente aqui dentro do OpenShift. Agora, nesse service, se eu clicar aqui na aba Pods, vocês vão ver que ele está fazendo referência aos meus 3 brokers que eu tenho configurado. A questão agora aqui é que se eu quiser fazer um acesso externo ao OpenShift, se meu produtor ou consumidor estiver, por exemplo, em outro cluster OpenShift ou num servidor numa outra máquina virtual, ele não vai conseguir utilizar esse serviço aqui interno, mesmo porque se eu tentar, esse hostname aqui para ele vai constar como host desconhecido ou inalcançável, porque isso aqui não é exposto fora do OpenShift. Isso é um service interno. Então, o que eu vou fazer agora é voltar na configuração aqui do meu Kafka, lá no CR, vou acessar nas definições de listener, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar esse listener TLS aqui, na 9093, para chamar ele de externo. O nome aqui é
é um nome livre. Vou manter essa porta. E aqui, no tipo, vou colocar o nome load balance. Aqui tem que se tomar cuidado porque ele é case sensitive. Então, tem que ser exatamente dessa forma a descrição do tipo. Quando eu salvar essa minha configuração aqui, se eu acessar novamente a aba de Services aqui no OpenShift, eu vou ver que alguns serviços novos foram criados. Então vocês vão perceber que foi criado um service para o Broker 1, um service para o Broker 2, um service para o Broker 3. Né? Aqui só lembrando, ele tá começando a partir do zero, né? Mas vamos pensar nele como Broker 1, Broker 2 e Broker 3. E eu vou ter um quarto aqui, que é o Bootstrap em si. Então, o que vai acontecer? Esses services, todos esses services aqui, se nós olharmos ele vai ele vai ter recebido um IP do load balance a qual o OpenShift está associado. Então aqui o que acontece? Se eu tiver num serviço como na Amazon, na Azure, geralmente o OpenShift, quando está lá, ele já tem o load balance configurado. Então quando um service, isso independente se é o Kafka, ele é configurado para ser do tipo load balance, ele já recebe então um IP externo e é através desse IP que o acesso vai acontecer. No caso de ambientes que não estão na nuvem, que não estão num provedor como a AWS, Google Cloud, essas coisas, no caso do OpenShift On-Premises, nós precisamos configurar no OpenShift um serviço de load balance. Nesse caso aqui desse meu ambiente, ele é um ambiente on-premises e se vocês olharem aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho um operator chamado MetalLB Operator, que ele é um operator que cria aqui no meu cluster OpenShift um serviço de load balance. Então, através desse serviço aqui do MetalLB, eu consigo criar serviços do tipo load balance que vão receber um IP externo e vão estar aí acessíveis. Vamos voltar então aqui para a lista de services. Eu vou anotar o IP do Bootstrap e vamos fazer um teste de produção e consumo a partir do meu laptop nesse cluster aqui. Uma informação muito importante que nós temos que ter em mente aqui também é que para o produtor e consumidor, o que importa é o endereço do Bootstrap. Então, quando eu digo importa, você vai fornecer nas configurações da aplicação esse endereço aqui do Bootstrap. Porém, a máquina que vai fazer o acesso, a máquina onde está em execução o produtor e o consumidor, ela precisa ter acesso tanto ao IP do Bootstrap quanto aos IPs individuais de cada broker. Então, assim, esse acesso tem que estar garantido do lado dos produtores e consumidores. Não basta ter o acesso liberado apenas do Bootstrap, apesar de você só precisar informar esse endereço de Bootstrap. Dito isso, então, vou abrir aqui um terminal no meu laptop. Eu já anotei aqui qual que é o IP. Então aqui eu estou no meu laptop, estou numa máquina Fedora, e eu vou criar aqui um consumidor. Na verdade eu criei um produtor e agora eu vou criar embaixo um consumidor. Não preciso desse beginning por enquanto. Vou fazer o primeiro envio agora. Mensagem 1. Então, acabei de enviar uma mensagem através do serviço de Bootstrap que eu criei para o meu Kafka e a mensagem acabou de chegar aqui. Enviar uma segunda mensagem e a mensagem chegou. Os dois estão usando o meu serviço de load balance e estão acessando de fora do OpenShift.
A mecânica do serviço de load balance para o Streams for Apache Kafka, ela é bem simples. O que acontece é, nós simplesmente vamos criar o lister e informar o tipo, se nós queremos ele como load balance, e a partir daí o operator do Streams for Apache Kafka vai criar os services do tipo load balance. A atribuição do IP para esses services, ele não é, na verdade, uma responsabilidade do operator do Streams for Apache Kafka. Ele, no caso aí, está delegando essa tarefa para o provedor de load balance. Então, no caso, se nós estivéssemos num provedor de cloud, o load balance desse provedor de cloud iria atribuir aí um IP ou um DNS para esse serviço. No nosso exemplo aqui, o nosso serviço de load balance ele é gerido pelo MetalLB. Então, o que acontece aqui é que o Streams for Apache Kafka cria os services e aí o MetalLB adiciona um IP nesses serviços criados pelo Streams for Apache Kafka. Aqui, para exemplificar essa questão de associar IP ou DNS ao service, eu quero mostrar para vocês uma instalação de Kafka na AWS utilizando as mesmas configurações de Kafka que eu tenho no meu ambiente local. Observem aqui que na frente dos services, ao invés de um IP, eu tenho um DNS da AWS. Observem aqui agora nesta outra tela que eu tenho um Kafka com as mesmas configurações do meu ambiente local on-premises, só que provisionado em outro provedor de cloud, no caso da Azure. Observe que na frente do nome do service eu tenho também um DNS. Então, uma vez que ao invés do IP eu tenho um DNS, então a única coisa que eu preciso fazer é, nos meus comandos de produção e consumo de mensagens, eu utilizar o DNS no lugar do IP. Só que aí, vendo esse cenário de DNS fornecidos aí pelos provedores de cloud, pode ser que surja a questão, ok, mas no meu ambiente on-premises, onde eu tenho, por exemplo, o MetalLB que me entregou um IP, e se eu quiser ter um DNS? Neste caso, a solução é bem simples e ela não envolve nenhuma alteração no Kafka. O que nós temos que fazer aqui é simplesmente associar esses IPs que me foram gerados a um DNS que eu posso estar criando. Uma vez feito isso, a única coisa que eu preciso fazer é ir nos meus comandos de consumo e produção de mensagens e alterar o IP pelo DNS que eu associei a esses IPs. Eu não preciso fazer nenhuma alteração, então, no meu Kafka. Vamos, então, agora ver isso que eu falei na prática. Aqui nesse ambiente que nós estávamos testando até então, o ambiente onde eu tenho o IP gerado pelo MetalLB, eu associei estes IPs a um DNS. Esse DNS é o DNS que vocês estão vendo aqui na tela. E aí o que aconteceu? Não precisei fazer nenhum ajuste no Kafka. Eu só estou alterando aqui no comando de produção e consumo o IP pelo DNS. Então, onde eu tinha aquele IP que nós testamos agora há pouco, agora eu vou estar usando esse DNS aqui. Então, vamos produzir uma mensagem. Teste 1. Colocar aqui para consumir e fazer o envio novamente. Teste 2. Teste 3. Ou seja, aqui meu Kafka continua igual, não fiz nenhum ajuste no Kafka, simplesmente fui até a ferramenta aqui do meu ambiente que controla o DNS, associei esses IPs a este DNS e agora eu posso usar normalmente. Bom, pessoal, espero poder ter esclarecido essa parte de acesso externo usando load balances no Streams for Apache Kafka. Existem outras formas de fazer esse acesso, né? A ideia é explorar essas outras formas nos próximos vídeos. Valeu, espero vocês na próxima.